Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fomos eleitos inexoravelmente. A prioridade sempre foi e será ouvir a população. Procuramos ouvir as nossas bases. A Paraíba foi às ruas de forma espontânea, numa campanha muito bonita. Eu deixei marcas, abri um diálogo com a população. O maior desafio é sempre o desafio financeiro. Eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais. Como se sente um poeta no poder? Eu disse, sem poder, sem poeta. A cada ano, nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom. Na legislação eleitoral brasileira, existe uma regra que se torna um verdadeiro evento nos anos eleitorais. O fenômeno é a desincompatibilização. A palavra é grande, mas o significado é bem simples. Abre aspas. É o ato pelo qual um servidor público ou ocupante de um cargo de confiança se afasta, de forma temporária ou definitivamente, de suas funções para poder disputar uma eleição. Fecha aspas. A explicação que você ouviu é do repórter do Jornal da Paraíba, Gustavo Demétrio. Essa regra, que parece pequena, muda o cenário eleitoral de todos os estados a cada 2 anos, quando mandatários têm a ambição de buscar outro cargo, aproveitando da popularidade ou do momento político vivido. Isso nos leva ao começo da nossa história, lá em 2002. Num discurso de mais de meia hora, o prefeito Cássio Cunha Lima historiou a sua trajetória política, prestou conta da administração, falou sobre o futuro e se emocionou na despedida. Eu sou Guilherme Bezerra e esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. No episódio de hoje, diretamente de Campina Grande, o primeiro mandato de Cássio Cunha Lima. Aos 39 anos, Cássio Cunha Lima já tinha sido eleito 3 vezes prefeito de sua cidade natal, Campina Grande. Inclusive, uma vez como sucessor do pai, Ronaldo Cunha Lima. Mesmo jovem, ele já havia acumulado naquele ponto um currículo típico de quem começou cedo na vida política. Cássio Rodrigues da Cunha Lima nasceu na Rainha da Borborema em abril de 1963. Filho de Glória e Ronaldo Cunha Lima, o ex-governador da Paraíba e prefeito de Campina Grande, além de muitos cargos no Legislativo. Naquele momento, em 2002, Cássio já tinha sido 2 vezes deputado federal, inclusive na época da Constituinte. 3 vezes foi prefeito de Campina Grande e também foi superintendente da Sudene durante o governo de Itamar Franco. Desde 1998, o nome dele já pairava no debate político do estado como um forte concorrente para o cargo de governador. Em 5 de abril de 2002, o prefeito de Campina Grande renunciou ao cargo de olho nas eleições de outubro. As homenagens ao prefeito Cássio Cunha Lima, que está completando 39 anos hoje, começaram na porta da igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Palmeira. Foram muitos cumprimentos e uma recepção por parte dos alunos de uma escola do município. O prefeito não escondia a emoção. Tem sido dias de muita emoção. Há sempre uma sensação muito forte de gratidão nesse instante, é o sentimento que toma conta do meu coração por inteiro. Há um frio na barriga, não há como você deixar, afinal de contas são 20 anos, mais da metade do tempo de vida que tenho, de dedicação a Campina Grande. Cássio abriu mão da 2ª maior prefeitura do estado para disputar a eleição mais acirrada da nossa história recente. O estado voltava a viver um momento de dificuldade. Para esse episódio, entrevistamos o governador Cássio e, na avaliação dele, o estado não estava num bom momento naquele ano. Porque terminou tendo muitos investimentos fruto da privatização da Saelpa. Esses investimentos aumentaram o custeio de forma expressiva. A dívida pública havia crescido de forma exponencial. Para ele, os responsáveis por isso tinham um nome: José Maranhão e Roberto Paulino. Juntando os dois, são 8 anos de governo. E Cássio, que começou esse período na situação, agora era oposição e estava pronto para tirar aquele grupo do poder. Eu procurei debater de forma responsável, apresentando propostas quando foi possível, mas é difícil você combater. Pela fala do candidato Cássio, logo após o último debate antes do segundo turno,
dá pra ver que o nível da eleição foi alto. Durante toda a campanha colocaram na minha boca palavras que nunca pronunciei. Espalharam boatos por essa Paraíba inteira. E no debate isso se revelou de forma muito clara. Abre aspas. As eleições de 2002 aconteceram em 2 turnos. Desde o começo, Cássio Cunha Lima, do PSDB, e o governador Roberto Paulino, do PMDB, polarizaram entre si e concentraram suas campanhas em ataques mútuos. No primeiro turno, Cássio já liderou com 47,2% dos votos. Em segundo lugar, ficou Roberto Paulino, com quase 40%. Por isso, os dois se enfrentaram novamente nas urnas e Cássio levou a melhor. A diferença entre os dois foi pequena, bem pequena. Menos de 50 mil votos de diferença. E com isso, Cássio Cunha Lima chegava ao comando do estado da Paraíba. Fecha aspas. É Cássio, é Cássio, é Cássio. Esse nome a Paraíba estima. É Cássio, o bom de voto e de rima. É Cássio Cunha Lima. O povo foi às ruas. No centro de Campina Grande, carreata e muita festa dos eleitores de Cássio Cunha Lima. A carreata percorreu as ruas centrais da cidade em direção ao Parque do Povo. Às 10 horas da noite, a população veio ao Parque do Povo para acompanhar a chegada do governador eleito, Cássio Cunha Lima. E foi aqui, do alto do trio elétrico, que o governador eleito transmitiu as primeiras palavras ao povo de Campina Grande. Cássio Cunha Lima chegou ao Parque do Povo tremulando a bandeira da Paraíba, ao lado do senador Efraim Moraes. Foi aqui que o governador eleito agradeceu à população os votos que recebeu em todo o estado. A festa da vitória, que contou com a banda Magia e com o cantor Capilé, foi encerrada pela madrugada, com a multidão de braços erguidos e muita festa no Parque do Povo. Todos nós erguemos para os céus em louvor a Deus. Eleito governador, Cássio Cunha Lima fez uma coletiva de imprensa no dia seguinte da eleição. O clima inflamado do processo eleitoral continuava na mente do novo gestor da Paraíba. A primeira ação prática, vamos devolver a João Pessoa aquilo que foi tirado desta cidade por perseguição política. A R$1 milhão que perde ICMS, como acontece com João Pessoa e com outras cidades que foram prejudicadas com ICMS. Olhando para trás, é possível apontar para essa eleição de 2002 como um primeiro momento em que a eleição e os candidatos para presidente da República começam a interferir bastante na dinâmica local. No que diz respeito ao relacionamento com o governo federal, com o presidente eleito, Lula, eu tenho certeza que não terei nenhuma dificuldade nessa relação. Primeiro porque tenho com o Lula uma relação pessoal muito fraterna. Tive a oportunidade de votar com o Lula em 89, no momento difícil da trajetória do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento, Cássio elencou algumas das principais bandeiras que levaria no primeiro momento como gestão. Na entrevista coletiva, Cássio garantiu que iria dar continuidade às obras paradas no estado, lutar pela transposição do Rio São Francisco com o governo federal, não demitir funcionários temporários do estado e buscar um aumento para o funcionalismo público. Garantiu também que seguiria com projetos do governo anterior, como o Pão e Leite, e que manteria o funcionamento do Hospital de Trauma de João Pessoa. Ontem foi o último dia de perseguição política na Paraíba. Essas palavras do discurso de posse marcaram o início da nova gestão. Hoje será para nós o primeiro dia de um gratificante reencontro. Esse dia da confraternização universal marcará a nossa reunificação. A Paraíba, a partir de agora, terá de novo 223 municípios. Ele venceu as eleições e assumiu o estado numa situação completamente desafiadora, sobretudo na questão fiscal, no que diz respeito às receitas e às despesas do estado. Esse é Diogo Cunha Lima, filho mais velho de Cássio. Ele era uma figura relativamente discreta até esse ano, quando resolveu seguir os passos da família e entrar na política. Ele pegou um estado com salários atrasados e com capacidade de investimento praticamente inexistente, pelo que eu me lembro, e a situação fiscal, as contas públicas da Paraíba estavam sofrendo grandes desafios. Eu acho que a gente pode destacar
Primeiro, a questão do pagamento da dívida pública, né? Esse é o historiador Eric Brito. O Cássio ele vai priorizar esse pagamento, né, que vai estar relacionado não ao governo anterior, né, propriamente dito, mas todos os governos que a gente vai ter na década de 80 e 90, até por questões nacionais, né, que vão impactar muito na economia da Paraíba, vai acabar expandindo essa questão da dívida, né, que o Estado produziu. Ele destaca o que a maioria dos envolvidos com o governo de Cássio Cunha Lima falam como os primeiros grandes desafios do governador: organizar as finanças e equilibrar a situação fiscal do Estado. O grande trabalho que fiz foi pagar as dívidas de curto prazo, porque havia um volume de dívidas de curto prazo impressionante. Nós estamos falando de 2002 de mais de R$1 bilhão. O Estado não havia pago o 13º de todos os servidores, porque eu assumi 1º de janeiro e o 13º não tinha sido pago e não havia dinheiro em caixa para esse pagamento. Então a história se repete. Os ouvintes do podcast vão saber, mas A História Se Repete faz referência ao cenário que o pai dele, Ronaldo Cunha Lima, encontrou quando assumiu o governo anos antes, lá em 1991, depois de Tarcísio Buriti. A gente fala muito sobre isso lá no episódio 2, dedicado a Ronaldo Cunha Lima. Para que se tenha uma ideia de cada real que a Paraíba arrecadava, nós devíamos R$1,40. Então você tinha um déficit muito grande. Quando eu concluí o meu período de mandato, de cada real que o Estado arrecadava, nós tínhamos ajustado para uma dívida de 0,60 centavos. Outro ponto que faz parte do discurso e, posteriormente, das ações de governo tem a ver com os concursos públicos na Paraíba. Na verdade, por vezes, a falta deles. Nós fizemos a Lei Orgânica da Polícia Civil e fizemos o primeiro concurso de delegado de polícia da história da Paraíba. Quem explica é o secretário de Segurança Pública durante os primeiros anos de Cássio no governo, o advogado Arrisson Targino. Por incrível que possa parecer, ainda nesse tempo havia delegado comissionado, delegado designado pelo secretário de Segurança Pública, no natural forma de indicação e de pressão política. Uma coisa que é importante desse tempo foram os concursos públicos e a estruturação das carreiras que foram feitas no governo Cássio. Cássio fez concurso para a Polícia Militar, 1.000 homens por ano, e a Lei Orgânica da Polícia Militar. Um problema que o governo enfrentou e que muitas pessoas não veem estava, na verdade, debaixo da terra. O site do PSDB, partido de Cássio, publicou em 9 de agosto de 2004. Abre aspas. O governador anunciou no bairro de Cruz das Armas o início das obras do programa Boa Nova, em João Pessoa. O projeto tem orçamento de R$48 milhões e vai elevar o índice de cobertura por esgotamento sanitário na capital, de 52% para 82%. A meta, de acordo com o governador, é colocar João Pessoa entre as cidades com os melhores índices de saneamento básico do país. A primeira etapa do programa prevê um investimento de R$14 milhões e vai beneficiar os bairros do Altiplano, Bessa, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Funcionários 1, Manaíra, Padre Zé e Rangel. Fecha aspas. Não é visível porque é uma obra que fica enterrada, a mais básica das infraestruturas, que ainda é uma carência na Paraíba e no Brasil, recebeu por parte do meu mandato uma atenção muito, muito importante. No meio das ações de governo, Cássio arrumou um espaço para fazer um afago aos outros poderes, mantendo a harmonia entre eles no seu melhor momento. Você sabe o que significa duodécimo? Abre aspas. O duodécimo é uma fração que representa uma das 12 partes iguais de um todo. O repasse financeiro mensal obrigatório feito pelo Poder Executivo aos demais poderes ou a indicação de uma posição ordinal número 12. Fecha aspas. Basicamente, é um repasse obrigatório em lei. Isso quer dizer que os poderes, tipo o judiciário, não dependem mais da boa vontade do governo do estado ou dos deputados em escolherem quanto dinheiro eles recebem todo ano. A partir de então, eles têm um orçamento próprio, com mais independência. Nós fizemos vários
encontros dos 3 poderes e o apoio também do Ministério Público e do TCE. E chegamos a um denominador comum. Só que nós tínhamos uma condição confortável, mas mesmo assim fomos solidários a todos os poderes. Esse é o ex-deputado Ricardo Marcelo. Na época do primeiro mandato de Cássio, ele era vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Foi um grande governo para a Assembleia, né? Teve sempre a maioria da casa nos 2 períodos que ele foi governador. Foi um período muito bom para a Assembleia, um período tranquilizador, que deu possibilidades de fazermos um grande trabalho na Assembleia. Dá para ver que a relação dos deputados com Cássio era boa. Em 2006, último ano do primeiro mandato, o governador fez referência às ações voltadas à classe política e judiciária durante o seu mandato. Abre aspas, nosso estado tem, desde o ano passado, plena e efetiva autonomia financeira de todos os poderes do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Gestores e senhores de seus próprios orçamentos, a partir da liberação do 12º a cada final de mês. Fecha aspas. Inclusive, quem também acabou aproveitando para ganhar mais independência nessa época foi a Universidade Estadual da Paraíba. Harrison Targino, que também foi procurador do estado por um período, explica. Todo o aparato jurídico para garantir que a UEPB tivesse um modelo de autonomia que foi implantado no governo Cássio e foi, digamos, afetado nos governos anteriores. A autonomia pressupõe um percentual da arrecadação ser destinada diretamente à UEPB para lhe dar autonomia. E foi isso que fez a UEPB se tornar forte. Os governos posteriores descuidaram-se no repasse desses percentuais. Na lei sancionada pelo governador em 2004, lia-se, abre aspas, ficam assegurados à Universidade Estadual da Paraíba os recursos orçamentários e financeiros previstos nesta lei. Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao UEPB e que constarão obrigatoriamente de rúbrica própria no orçamento do Estado serão calculados anualmente com base na receita ordinária prevista para o respectivo exercício financeiro. Fecha aspas. E assim ficou garantido a transferência de renda para a universidade. Transferência de renda, aliás, que foi um mote grande do governo Cássio Cunha Lima. No Salão Nobre do Palácio da Redenção, o governador Cássio Cunha Lima e a primeira-dama, Silvia Cunha Lima, entregaram a representantes de 22 entidades filantrópicas os cheques da primeira parcela do Fundo de Combate à Pobreza. O fundo foi criado para ajudar as instituições que cuidam de crianças, jovens e idosos a desenvolver ações suplementares de nutrição, educação, saúde, saneamento e para programas sociais. Quando recebemos uma importância dessa, é uma ajuda muito grande para nós. A primeira parcela do fundo, um total de R$100 mil, foi proveniente do repasse da alíquota de 2% do ICMS sobre bebidas alcoólicas, armas, cigarros, combustível e energia elétrica. Cada centavo que está sendo aplicado está sendo direcionado para os que mais precisam. E foi exatamente esta razão que nos levou a criar o fundo, que foi autorizado pela Constituição Federal e que está implementado em praticamente todos os estados brasileiros. Naquele momento, algo que parecia inofensivo se tornou uma grande dor de cabeça para o governador Cássio. E aí o PCB pede um pedido liminar e o Tribunal Regional Eleitoral, o Corregedor Regional Eleitoral de então, manda suspender essa distribuição desses cheques, né, pela Fundação de Ação Comunitária sem previsão legal. Esse é o advogado Marcelo Vaik. No fim desse mandato de Cássio, ele já estava atuando na equipe jurídica do candidato da oposição, Zé Maranhão, que viria a desafiar o governador nas urnas. Esses cheques chamaram a atenção, mas esse não foi o único problema que a oposição viu naquela reta final de mandato. O Jornal União foi um processo que foi proposto um pouquinho mais à frente, porque o que aconteceu com o Jornal União é que houve, na verdade, na visão do Tribunal Superior Eleitoral, depois confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a utilização do Jornal União para a promoção pessoal do candidato à reeleição, num período que aí tem que lembrar, de julho a outubro de cada ano das eleições, você não pode fazer publicidade institucional. Os opositores de Cássio olhavam para a situação com preocupação. Alguns indicadores da Paraíba também surgiam no debate. Nesse período, houve um crescimento na taxa de homicídios no estado. Associações da Polícia Militar e Polícia Civil viviam uma relação instável com o governo.
pedindo aumento e melhores condições de trabalho, inclusive com paralisações. Na educação, o ano de 2005, que foi o penúltimo ano desse mandato de Cássio, viu menos de 70% de aprovação dos alunos no ensino médio da Paraíba. Vendeu uma expectativa de vitória cachapante, que a Paraíba não teria nem disputa, e depois fez um governo assim, bem mediano, né? Muito aquém da própria expectativa que ele criou. Esse é Ranieri Paulino. Ele é filho do ex-governador Roberto Paulino. E nessa época ele era líder da célula jovem do PMDB, principal partido de oposição a Cássio. Foi um governo realmente que deixou marcas profundas nos servidores, né? E além de vários escândalos que foi envolvido, tanto que depois foi cassado pela Justiça Eleitoral. Nessa reta final do mandato de 4 anos, para o qual foi eleito Cássio Cunha Lima, uma série de eventos deu início ao momento mais complicado vivido pelo governador em toda a sua trajetória política. Foi um massacre, eu fui massacrado. Eu não tinha um dia de paz, eu não tinha um dia de sossego. Por melhor que fosse o meu governo, eu era massacrado todos os dias, todo santo dia. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. Esse episódio foi apresentado e escrito por mim, Guilherme Bezerra. A produção foi minha e de Gustavo Demétrio, que também faz as reportagens do episódio. A edição de áudio é de André Bezerra e a supervisão é de Laerte Cerqueira. Para a composição desse episódio, contamos com a ajuda do SEDOC da Rede Paraíba de Comunicação, com pesquisa de Vanessa Alves, Cibele Vanderlei, Duda Medeiros e Giovana Ferreira. Foram usados áudios da TV Cabo Branco e textos do PSDB e da Assembleia Legislativa da Paraíba. Também contamos com a ajuda de Lauriston Pinheiro, que nos auxiliou no contexto histórico e na organização desse episódio. No próximo episódio, o primeiro e único governador cassado pela Justiça da Paraíba. É uma injustiça e toda injustiça dói muito. A injustiça dói e deixa marcas permanentes. O segundo mandato de Cássio Cunha Lima. Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. EFIEPB deseja a todos um feliz novo tempo.